Meu pastor, graças a paz, Oi, João. Tudo na tudo paz, meu bem? irmão? Pastor, eu lembro do senhor lá na nossa igreja, né? Teve no congresso da nossa juventude, Foi. aquela conversa, né? Sobre amilenismo, pré-milenismo, o senhor Jorge Noda, que muito nos edificou Foi. lá na igreja, viu? Foi muito bom. Uma benção. Qual foram os grandes avivamentos na história da nossa igreja? Quais os avivamentos que marcaram, né? O nosso meio? O livro de Atos é o dia do Pentecostes, é o dia que o evento de Pentecostes ele é irrepetível, porque ele marca o último ato redentivo de Cristo Jesus. Ele envia o Espírito, conforme havia prometido em João 16. Portanto, a era do Espírito é inaugurada a partir do livro de Atos, capítulo 2. Então, a gente pode perceber Atos, capítulo 2 como um ato redentivo. Mas Atos, capítulo 2 também é um exemplo de avivamento. É uma visitação extraordinária de Deus no meio do seu povo. E ao longo da história, Deus soberanamente esteve promovendo visitações extraordinárias no meio do seu povo. Mas o que se destaca para nós são os séculos XVI e XVIII. Quando a gente pensa modernamente em avivamento, nós nos reportamos para estes dois importantes séculos. O século XVI foi o século da Reforma, mas o século XVI também foi o século do avivamento, onde o Espírito Santo de Deus utilizou a vida de homens, homens e mulheres, para que as verdades do Evangelho fossem resgatadas e estas verdades foram aplicadas de maneira viva, transformadora na vida de muitas pessoas. Então, nós temos o século XVI como o século da reforma, mas nós não podemos negar que houve também não só reforma, não só resgate de doutrinas, de ortodoxia, mas houve também essa ação sobrenatural, renovadora do Espírito Santo de Deus, fazendo com que estas verdades fossem redescobertas, mas não só redescobertas, mas cridas, e pudesse promover experiências transformadoras de conversão, de arrependimento de pecados, da experiência do amor de Deus, da alegria do Espírito. Então, o século XVI, nós temos também o século XVIII, o século de George Whitefield, o século de Jonathan Edwards. Então, nós temos esses dois momentos que são momentos significativos na história da igreja, em que Deus visitou o seu povo de maneira extraordinária. Por exemplo, no livro de Martyn Lloyd-Jones, um livro chamado Avivamento, Martyn Lloyd-Jones escreve aquele livro, é uma série de palestras em que ele, em 1958, profere aquelas palestras comemorando o avivamento que ocorreu no país de Gales 100 anos atrás, em 1858. Então você tem, especialmente nesses períodos, né, século XVI, século XVIII, também no século XIX, momentos de visitações extraordinárias de Deus, em que o Espírito Santo de Deus esteve agindo na vida do povo do Senhor, promovendo esses sinais de avivamento, conforme eu tenho falado aqui. Sim. Pastor, uma coisa muito interessante é que igrejas, né, nos nossos dias, elas querem que o avivamento seja exatamente como foi o de Atos 2, né? Inclusive fazem culto, tipo, o dia de Pentecostes, hoje vai ter a descida do Espírito e coisa do tipo. E Uhum, também igrejas que uhum, acreditam que você só é batizado no Espírito Santo, no caso, se falar em outras línguas que querem uhum, caracterizar isso como se fosse um avivamento, né? Um crente avivado uhum, é aquele que fala uhum. em outras línguas, é aquele que se manifesta, né? Bem entre aspas assim. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, porque tipo, a primeira manifestação que o senhor falou foi a de Atos 2, né? Ela é bem diferente da do século XVI. Cada do século XVI Uhum. ela já é um avivamento assim para a palavra. Já no Atos 2, não, foi o cumprimento da promessa de Jesus, né, que o Espírito Santo viria, o Consolador, e teve aquele impacto total. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. É, o avivamento, ele
a doutrina do avivamento, na perspectiva reformada, bíblica, ela enfatiza essa visitação de Deus, nos levando a perceber de maneira mais profunda a sua graça, a sua presença, o seu amor, que nos leva ao quebrantamento, que nos leva a uma genuína conversão, que nos leva a reafirmarmos o nosso compromisso de obediência, de adoração. Veja, portanto, se nós observarmos nesses séculos que eu citei, o século XVI, XVII, XVIII, a ênfase, sobre hipótese alguma, não estaria na manifestação de dons extraordinários, mas a ênfase estaria nessa ação quebrantadora, nessa ação que só o Espírito Santo é capaz de realizar na vida de um ser humano, levando à conversão, à tristeza verdadeira pelo pecado, ao arrependimento de pecados. Então, por exemplo, na época dos avivamentos no século XVII, no século XVIII, há muitos relatos de pessoas que estão realmente quebrantadas, chorando os seus pecados, prostradas aos pés do Senhor, suplicando a sua misericórdia, conscientes da santidade de Deus, mas ao mesmo tempo conscientes da graça perdoadora que há em Cristo Jesus. Então, esse aspecto é bem destacado nos avivamentos, na perspectiva histórica, sim, bíblica e reformada, né? Agora, por outro lado, não se nega a possibilidade do extraordinário, sim, certo? Assim, porque nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha, dentro né, das nossas concepções. Claro que primordialmente avivamento era entendido como essa visitação extraordinária de Deus no meio do seu povo, levando ao quebrantamento, ao arrependimento, a experiência da alegria do Espírito, a experiência da percepção pessoal, histórica do amor de Deus, levando essas doutrinas não serem meramente ortodoxia morta, né, ortodoxia fria, porque você pode afirmar doutrinas verdadeiras, como a doutrina da alegria do Espírito, a doutrina do amor de Deus, a doutrina do arrependimento, mas só afirmá-las de maneira impessoal. E avivamento é Deus nos levando a experimentar isto de maneira viva, né, de maneira existencial, pessoal. Então, nessa perspectiva, o avivamento estava ligado a esse relacionamento que se intensifica com Deus e com as verdades de Deus reveladas nas Escrituras. Agora, primordialmente tem a ver com isso, mas é possível que manifestações extraordinárias pudessem acontecer. Não havia uma negação absoluta dessa possibilidade. Sim. Apesar de isso não ser a prioridade. O foco, né, que o senhor está dizendo no caso, o foco principal era na ação, digamos assim, de conversão, né, de transformação do coração do homem, né? Processo de santificação e tudo isso, o apego à palavra. Certa vez eu vi Augusto Nicodemos falando sobre isso na pregação dele na internet, e ele falava, olha, se você tem lá culto do Espírito Santo e não fala da principal obra do Espírito Santo, que é a transformação do coração do homem, rapaz, está um pouco errado. Vamos ver direitinho como é que está isso, né? Primeiro porque, como inicialmente eu falei, avivamento é uma ação soberana de Deus, né? Visitando o seu povo por meio da palavra, levando o seu povo à oração, ao quebrantamento, né? Então, você não marca avivamento, né? Não há... Você pode pedir a Deus avivamento, você pode clamar a Deus por um avivamento, você ora por avivamento, mas avivamento é uma ação soberana de Deus, promovendo todas essas realidades sobre a vida do seu povo. Agora, por outro lado, há uma ênfase no zelo pela palavra, mas ao mesmo tempo há uma ênfase também no experimentar estas verdades, né, de maneira viva, de maneira pessoal. Né? E Martyn Lloyd-Jones vai colocar isso de maneira muito clara no seu livro. E ele vai trabalhar alguns capítulos colocando como coisas que impedem
se de um lado é uma ação soberana de Deus, existem coisas que podem impedir, porque ele pressupõe a ação soberana de Deus, mas a nossa responsabilidade de Uhum. também agirmos em busca deste avivamento. E ele diz que uma das coisas é a ortodoxia fria, ortodoxia morta, né, Sem que me ortopraxia, né? leva a afirmar Sem a verdades, mas prática, não sem a prática daquilo. experimentá-las. Uhum. Perfeito, não provar e ver, né? Ou seja, eu não provo, eu não experimento. E avivamento é essa ação graciosa e soberana de Deus nos levando a experimentar isto de maneira viva, né? De maneira real. Isso pode nos tirar daquilo que é comum, Uhum. né? Isso pode nos levar. E Martin Lloyd Jones vai mostrar isso, como eu digo, citando mais uma vez esse livro, Avivamento de Martin Lloyd Jones, ele vai mostrar que, porque essa ação é de Deus, é soberana, isso pode nos tirar do lugar comum, né? E de nos levar a experiências extraordinárias e que tem como grande modelo histórico o próprio Jonathan Edwards, que apesar de Uhum. ser um homem extremamente zeloso pela doutrina bíblica, né, pelas doutrinas da graça, da soberania de Deus, ao mesmo tempo ele relata experiências profundas, Isso. experiências muito intensas e até Era a pergunta que eu ia fazer agora, emocionais. senhor. Isso, Sobre ok? isso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre Jonathan Edwards. E ele diz assim, que sobre o avivamento em seu período, li que houveram algumas manifestações como desmaio, choros, pessoas que entraram meio em transe. Isso tem um livro do pastor Joelson, Os Congregacionais. Aí tem Uhum. dizendo, ou seja, algumas atitudes que a gente vê em algumas igrejas hoje em dia. Seria legítimo esse tipo de atitude, né? Essas coisas que acontecem. Veja, quando a gente fala de Jonathan Edwards, a gente pensa em Jonathan Edwards como um pastor extremamente zeloso pela sã doutrina, né? Como um homem extremamente preocupado com a exposição bíblica, com o anúncio da verdade. É só Uhum. nós lermos os sermões dele. Então eram sermões extremamente comprometidos com a sã doutrina, com a exposição bíblica, com a séria leitura exegética das Escrituras, expondo a verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele acreditava nessa ação soberana de Deus que nos leva a experimentar isso de maneira intensa. Portanto, na medida que eu experimento esta verdade extraordinária e sobrenatural, isso me tira do lugar comum, né? Do que é extraordinário, ou melhor, do que é Uhum. ordinário. Né? Uhum. Nós temos a nossa vida ordinária, a nossa vida comum, a nossa vida diária, o nosso cotidiano de leitura da palavra, de oração, né, de edificação pelos meios da graça, a oração, a pregação, a participação da ceia. E por meios destes meios, através desses meios de graça, Deus nos abençoa, Deus nos fortalece. Mas é possível que, através desses próprios meios, Deus nos visite de maneira extraordinária, né, nos levando a um intenso envolvimento, nos levando a perceber de maneira mais viva estas verdades, e isso vai mexer de forma mais intensa conosco. Por isso que o Jonathan Edwards, ele vai Uhum. relatar experiências de intensa emoção, de choro, de quebrantamento, Quebrantamento. intensa emoção, né? Ele relata o famoso sermão que ele prega, chamado Pecadores nas mãos de um Deus De um irado. Deus irado. Mas se você. É interessante porque se você lê a biografia do Jonathan Edwards, não foi a primeira vez que ele pregou este sermão. Ele já havia pregado esse mesmo sermão em sua igreja. Né? E ele pregou o sermão de maneira muito comum, muito simples. Mas em outro momento, em outra ocasião, ele prega o mesmo sermão e naquele instante o Espírito Santo visitou aquele momento, aquele culto, né? De maneira que as pessoas sentiram de maneira viva e experimental aquela verdade ao ponto de elas terem essa sensação que de fato
aquilo era vivo. E isso foi Isso, algo que o Espírito Santo promoveu por intermédio da palavra. isso prova para nós também, né, pastor, que não depende de sermão, não depende de pastor, não depende de ter hora e dia marcado, né? O Espírito Santo ele vai se manifestar na hora que ele quiser, como ele quiser, né? Não vai depender se o Sim, pastor deu tal sermão ou vai ser naquele dia que eu determinei. sim. Agora é importante entendermos que a ação do Espírito é sempre associada com a palavra, Sim. né? Então a gente nunca pode divorciar aquilo que Deus Uhum. casou, aquilo que Deus uniu. Há experiências extraordinárias de quebrantamento, até aos nossos olhos poderíamos chamar até de um certo emocionalismo, mas estas, e que na verdade não é, porque a gente não pode, com medo da emoção, com medo do emocionalismo, negar a emoção, porque nós somos seres emocionais. Então, às vezes, por medo do emocionalismo, dos excessos, a gente nega a possibilidade da emoção. E E nós fica somos naquela seres ortodoxia emocionais. morta, né? E fria. Como a Agora, gente poderia se de um unir isso, lado, pastor? A se sã de um doutrina lado, com nossas emoções, né? exato, se de um lado eu preciso enfatizar a ação soberana do Espírito, eu não posso divorciar esta ação soberana do Espírito da palavra, né? Então, eu acho que a melhor maneira de nós nos reguardarmos de experiências é, negativas e extremadas é estarmos sempre atrelados e moldados pela palavra e buscarmos experiências que sejam promovidas pelo Espírito em conformidade com a palavra, né? Mesmo que isso nos leve à emoção, ao choro, ao quebrantamento, se de fato isso está sendo feito pelo Espírito e pela palavra, isso será positivo, né? Porque é o instrumento que o Espírito se utiliza para converter, mas também para nos é, aperfeiçoar, santificar e também nos avivar é a palavra. Eu acho que a melhor maneira de nos resguardarmos de qualquer excesso é procurando essa experiência espiritual, mas sempre atrelada à sã doutrina, à palavra de Deus. É, então, até no avivamento, só a escritura, né? Pastor, no caso aí. Sempre se Sim, apegando a ele. é verdade. Então, Sim. aí, queria perguntar aqui ao senhor, no caso. Quando acontece um avivamento assim, sempre tem, tipo, tem que ser numa cidade, ou tem que ser num país, ou tem que ser num povo. A gente vê, por exemplo, assim, eu venho notado, pelo menos no Brasil, o pessoal está muito se voltando assim para a questão da palavra mesmo, da palavra reformada. Tá tendo um movimento assim, o pessoal querendo aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a palavra, o Espírito Santo meio que tirando a venda dos nossos olhos e deixando a gente ver o verdadeiro evangelho. E eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre a questão de geografia mesmo, assim, se existe isso ou se não, é indeterminado. Veja, o avivamento, ele acontece, o avivamento ele pode ser entendido tanto no aspecto pessoal, na medida que eu busco ao Senhor, creio na possibilidade desta experiência, né, de renovação, de vivificação, né? Então eu creio, eu busco, eu oro, eu dependo do Senhor, mas ao mesmo tempo eu preparo o meu coração, eu tenho receptividade, eu tenho esse acolhimento. Então essa experiência ela pode acontecer tanto na dimensão particular, individual, como também na dimensão eclesiástica. É possível que, né, Deus alcance aquela igreja. É possível que Deus também alcance toda uma comunidade, todo um grupo de igrejas numa região. Alguém disse que quando Deus quer avivar um povo, ele leva esse povo à oração. Então, é porque Deus, né, Deus, na sua soberania, resolve agir por intermédio da oração. Então, muitas vezes, quando ele nos motiva a orar, né, gera em nosso coração o desejo de orar, é porque Deus está movendo-se para o avivamento. Então,
é possível nós percebermos o avivamento nesses aspectos, tanto no aspecto individual, eclesiástico e também, digamos, comunitário, uma comunidade, uma cidade sendo visitada. E isso é visto na história da igreja, na história dos avivamentos. Né? Nós vemos indivíduos sendo avivados, nós vemos famílias sendo tocadas por essa ação soberana, graciosa, restauradora, renovadora do Senhor. Nós vemos uma igreja toda sendo alcançada. Agora, avivamentos, eu acredito que são visitações do Senhor, né? Ou seja, ela pode se alongar, né? Mas, assim, a vida cristã, acho que é um livro do Michael Horton, que ele vai falar sobre a vida do crente, ou seja, a nossa vida é a vida comum, né? O nosso viver diário de buscar ao Senhor. Nós temos que estar satisfeitos nisso, né? No Senhor, nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, na comunhão com o Senhor. E nessa vida comum, nós vemos o extraordinário de Deus, né? Mas o que nós temos que entender é que é possível que, na medida que eu caminho satisfeito no Senhor, de maneira comum, Ele promova estas visitações extraordinárias. Mas os avivamentos, eles não são... O avivamento não é uma realidade perene, vamos dizer assim. É algo que Deus promove, aquilo vai durar um tempo determinado pelo Senhor e a gente volta à vida, né, à vida comum que o Senhor nos concede. Então, aí E nesse momento não se pode negar a manifestação até de dons extraordinários. Sim. Eu particularmente eu não nego a possibilidade da manifestação de dons extraordinários. Eu entendo que primordialmente avivamento não é a manifestação de dons, pode ter ou pode não ter. Por isso, como você me perguntou, é errado as pessoas dizerem que só é avivado se falar em línguas. Porque quem promove o avivamento é o Espírito Santo, e ele concede os dons que ele quer, e não que eu determino. Então pode haver avivamento sem necessariamente o dom de língua, mas Deus pode conceder outros dons. Porque, digamos assim, a ênfase maior no avivamento, na maneira como eu entendo, não são os dons. Mas, por outro lado, nós não podemos negar a existência e a realidade e a manifestação dos dons. É isso. Então, duas características aí de um cristão avivado, né? A primeira, que o senhor falou, é apego à palavra, e a segunda é um crente que ora, né? São duas coisas inseparáveis Palavra e para oração. você ter um coração avivado, um coração genuíno pela palavra, né? Por Deus. Isso. E eu Aí- diria, João, né, que Isso, em João. períodos de avivamento, há uma ação de Deus aplicando no coração do pecador o evangelho de maneira muito mais poderosa. Por isso que em épocas de avivamento há um intenso crescimento de genuínas conversões. Quando Sim. nós não estamos nesse período de avivamento, é uma luta para que alguém, né, se converta, né? Então você está ali, às vezes o pastor prega essa doutrina, né, de maneira até intensa, apaixonada, e de repente você vê tímidos resultados. Mas o que nós vemos nos períodos de avivamento é que há uma ação graciosa e soberana e poderosa de Deus promovendo uma intensidade de verdadeiras conversões. A Isso. mesma palavra está sendo pregada, às vezes os mesmos sermões estão sendo anunciados, Como foi o né? caso do Mas há Jonathan uma... Edwards, né? Exato, Do... a experiência perfeito. É isso, João. Como foi o caso dele, né? Que o senhor bem falou, que ele pregou o mesmo sermão, mas com dois resultados diferentes, né? A primeira não surtiu tanto Perfeitamente, efeito, e exato. a segunda, o mesmo sermão, que é pecadores na mão de um Deus irado, teve aquela toda a Teve repercussão, né? aquele... Exato, perfeitamente. E você percebe que é uma ação de Deus, né? Não, claro que o pregador ele precisa ser fiel à palavra, ele precisa expor com fidelidade, mas os resultados
estão absolutamente nas mãos do Senhor, né? Tanto para edificar o povo do Senhor, como também para alcançar vidas, né? E nesse sentido, o pregador nunca sabe o que de fato vai acontecer, né? Quando ele está pregando a palavra de Deus, porque os resultados são promovidos e garantidos pelo Senhor segundo a sua sabedoria e sua soberana vontade. E isso eu acho que é o que tranquiliza também a vida do pregador, né? Saber que o resultado, Perfeito. assim, depende totalmente de É, Deus, né? Ele que capacita e ele que vai convencer o coração do homem. isso é. E o que ele exige é que eles sejam fiéis, né? Como diz Isso. Não a, anulando a o texto. responsabilidade, né, do pregador. Exato, que eles sejam fiéis, né, na pregação, na palavra, que sejam homens íntegros, né, que buscam a vida de comunhão com o Senhor e entregar nas mãos do Senhor. Pastor, aqui no chat, né, perguntaram o que é que o senhor Hum, achava do Descende, aquele movimento que está tendo aqui no Brasil, Descende Gospel, né? hum, uhum. Eu tenho um pouco conhecimento deste movimento, mas eu não tenho muitas informações a respeito, apenas algumas. Assim, eu acho que todo movimento que procura estabelecer, digamos assim, uma centralidade no homem, ou seja, vamos fazer isso e isso e vai acontecer. Eu acho que todo movimento que trilha, né, que trilha esse caminho, ele não é positivo no sentido de que não está em harmonia com o conceito bíblico de avivamento. Ah, se Sim. nós orarmos, se nós fizermos essa receita aqui, se nós cumprirmos esses passos, a coisa vai acontecer, o Espírito pode ser e pode não ser, né? De repente, Deus, Uhum. em sua soberana vontade, resolve não fazer conforme nós desejamos. Ele continua sendo Deus e Senhor, né? Isso. E as suas promessas continuam sendo verdadeiras. Então, acho que é positivo o chamado à oração, eu acho que é positivo o chamado a assumirmos a nossa responsabilidade, porque o Sim. anúncio da soberania de Deus não pode também, por outro lado, nos levar a uma excessiva passividade, Sim. porque a Até Bíblia um que nos esfriamento, ensina. né, pastor? Sim, um esfriamento. Porque a Bíblia que nos ensina a soberania de Deus também nos ensina a responsabilidade, né? A Isso. necessidade de buscarmos, de orarmos, né? Sermos diligentes, exatamente porque somos o que somos. Somos transformados, regenerados. Quando Deus nos dá ordens, junto com as ordens, Ele já nos dá a capacidade para realizá-las, né? Então, quando ele nos manda orar, quando ele nos manda buscar, quando ele nos manda obedecer, então, junto com essa ordem, ele já nos deu as virtudes necessárias, o poder capacitador para cumprirmos aquilo que ele deseja. Então, se de um lado é importante incentivarmos, chamarmos as pessoas à responsabilidade, à diligência, à busca, por outro lado, nós não podemos enfatizar de maneira excessiva, mostrando que é algo antropocêntrico, algo que a gente Sim. garante, se a gente obedecer a fórmula, se a gente cumprir os 10 passos, se a Uhum. gente. Entende? Então, e pelo que eu sei, há uma certa, não sei se, porque eu não tenho um conhecimento aprofundado, mas há uma certa ênfase, né, nessa questão de se a gente fizer A, B, C, D, a coisa vai acontecer, o avivamento vai chegar. Então, eu acho que todo discurso que enfatiza esse elemento antropocêntrico, centrado no homem, ele é Sim. perigoso. Acho que aquele livro do Arthur W. Pink, né, O Deus é Soberano, ele começa falando sobre a questão da soberania de Deus, aí no prefácio, eu acho, inclusive, que ele fala que a gente não pode focar só em um ou só no outro. Eu acho que aí são os dois extremos, né? Por um lado, os neopentecostais focam muito na responsabilidade humana, que tem aquele discurso, não, cria uma atmosfera favorável, o Espírito Santo não está se movendo porque você não deixa ou porque você não quer, abre o seu coração. E por outro lado, tem aquela questão dos neocalvinistas, não importa o que acontecer, se for para se mover, ele vai se mover e acabou-se. Sim, sim. Eu concordo.
Eu acho que é uma grande necessidade nossa é o equilíbrio. Né? Então a gente tende a divorciar o que Deus casou, né? A separar o que Deus uniu. Então Isso, Deus uniu soberania e responsabilidade. isso. Então Ele nos chama a buscar, Ele nos chama a ser diligentes, Ele nos chama a trabalhar a nossa salvação, mas ao mesmo tempo, no mesmo versículo, em Filipenses 2,13, ele diz, mas é Deus que opera em vós, tanto querer Tanto como querer quanto realizar. realizar. Então, no mesmo versículo, ele diz, operai a vossa salvação, mas logo na frase seguinte ele diz, mas é Deus que opera em vós. Isso. Então, o grande desafio nas nossas buscas é equilibrar a soberania de Deus e responsabilidade humana. É isso que eu estou tentando dizer. Se de um lado a gente precisa convocar a igreja, a busca, a oração, a diligência, é necessário também enfatizarmos que precisamos sempre nos submeter humildemente ao tempo de Deus, à ação de Deus, à soberania de Deus. Era impressionante como isso era claro assim para os apóstolos, né? Porque eles sempre falavam de uma coisa e já atrelava a outra como se fosse uma coisa bem comum entre eles. Só que para a gente, assim, nos tempos de hoje, eu acho que isso revela até um pouco do nosso coração pecaminoso também. Porque quando fala, Deus é só um, mas é três, né? Que é Deus, Uhum, Jesus e Espírito Santo. Ou quando fala, por exemplo, essa questão, que aí o povo não diz que isso é contraditório ou que não pode acontecer. Agora, quando diz Deus é soberano e quando diz a responsabilidade é sua, quando afeta diretamente a gente faz, não, isso aí não pode não, tá doido? É uhum. contraditório, né? Então, assim, quando afeta diretamente nossas atitudes e o que a gente faz e quem a gente é, aí muitas vezes a gente se ressalva nisso, né? Fica É, relutando e não aceita. isso, João. É. Assim, de um modo geral, o homem natural ele é muito resistente às doutrinas da graça, né? Às doutrinas da soberania de Deus. O homem natural ele sempre tende a esse desequilíbrio, né? A, isso faz parte da nossa natureza caída, pecaminosa, como você bem colocou. E nós precisamos da graça de Deus até para vivermos esse equilíbrio, pensarmos essas questões, como ele mesmo disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, até a nossa capacidade de refletir nesses temas requer a graça de Deus que nos conceda o equilíbrio, né? Isso. De pensarmos os elementos sem negligenciarmos um em detrimento ao outro, ou enfatizar Isso. um em detrimento ao outro. Isso É mesmo. isso. E aí a próxima pergunta é, que a gente já falou sobre isso, né? A pergunta seria se parte da nossa ação é um avivamento ou é conduzida do começo ao fim por Deus. Aí a gente tratou disso agora, né? Que está sempre atrelado uma coisa a outra. Não tem como separar, né? Sim, Aquela história perfeito. da linha do trem, né? Uma correndo ao lado da outra. Quando chegar na eternidade um dia, talvez a gente entenda, né? A gente é uma ação de Deus, né? A gente precisa enfatizar que há uma, há uma ação, vamos dizer assim, primordial de Deus, Uhum. prioritária de Deus, Isso. né? Mas ele faz em nós, né? E ele faz através de nós, né? Então, é Deus fazendo, mas Isso. fazendo em nós, né? E através de nós. Então, eu acho que o caminho de um entendimento equilibrado é esse, né? Sem negligenciarmos a soberania, porque no final Deus tem que ser glorificado, né? Então, se eu fiz porque a capacidade vem dele, como diz o Tiago escrevendo, ele diz, toda boa dádiva, todo dom Todo dom perfeito perfeito. vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Então, não é uma autoprodução, não é meritória, né? Então se de um lado a gente precisa enfatizar a soberania e a responsabilidade, por outro lado a gente precisa entender que até a nossa capacidade de responsabilidade, de reação, é uma dádiva da graça de De Deus, Deus. É glória a Deus, né? né? Então, Isso. isso é importante, para que no final a Ele seja dada honra, glória e louvor. Isso. Porque até isso precisa ser entendido de forma clara. É soberania de Uhum. Deus, é responsabilidade. Mas no final a glória é dele, porque até Isso. a minha capacidade de assumir as minhas responsabilidades e as minhas ações positivas é dádiva da graça de Deus em mim. Para que no final Isso. não haja essa divisão também de glória. Não.
foi 50% ele e 50% eu, sobre hipótese alguma. Né? É 100% Deus em mim, me capacitando, me energizando, né? Me dando o entendimento e a fé necessária. É isso. Como diz o pastor Val, que nas suas orações, ele sempre fala isso, para a alegria nossa e para a tua glória, Senhor. Ele fala isso, para a glória tua e a alegria nossa. Acho que isso aí É resume bem, verdade. né? O pastor Val que é uma sumidade. O pastor Val que é uma grande bênção. É uma bênção de Deus para nós. A próxima pergunta, pastor, é qual a diferença entre o verdadeiro e o falso avivamento? A diferença Isso, entre... ou a diferença, as diferenças, né, que existem entre um falso avivamento e um verdadeiro avivamento. O falso avivamento é o avivamento que o homem produz, né? Resultado de técnicas litúrgicas, né? De jogo de luz, de acordes musicais, de letras emotivas, né? De pregações muitas vezes que são mais técnicas psicológicas. Então, avivamento falso é aquele que na minha própria força, firmado nas minhas próprias capacidades, eu procuro promover. Avivamento falso, geralmente, ele promove o Sim, homem, né, o avivalista, porque, na verdade, o único avivalista que existe no universo é o Espírito Santo. isso mesmo, pastor. Então, o indivíduo que se autodenomina, eu sou um avivalista, né? Então, isso é perigoso, porque o avivalista da igreja e do povo de Deus é o Espírito Santo. Então, o avivamento falso é aquele que promove o ministério de fulano, né? Então, Promove é o aquilo apóstolo, né? que é o personalismo, é focado no homem, né? O Sim, poder está nele, a unção está nele. Então, isso é o falso avivamento, né? entendi. O emocionalismo, a irmã Gabriela está participando aqui, exato, o emocionalismo, né? Sem transformação, sem redundar na glória de Deus, né? A emoção pela emoção, que não promove edificação verdadeira, uma experiência real. Então, isso é o falso. O verdadeiro é aquele que o Espírito Santo, em conformidade com a palavra, produz, nos levando, né, ao quebrantamento, à tristeza pelo pecado. Isso é muito enfatizado nos Sim, períodos de avivamento: tristeza pelo pecado, quebrantamento, choro sincero aos pés do Senhor, a consciência da santidade de Deus e da minha pecaminosidade. Isso é muito enfatizado, né? Essa compreensão da ação soberana de Deus, né? Essa compreensão de que, na verdade, nós somos apenas vasos de barro e que, apesar das nossas buscas e do nosso desejo, foi a isso. graça de Deus que nos alcançou, foi o poder do Espírito, né, que nos renovou. É esse sair do extraordinário, ou melhor, essa saída do ordinário para esse momento extraordinário, mas ao mesmo tempo balizado pela palavra de Deus, mas sem também querer o controle absoluto, né? O avivamento verdadeiro, ele promove verdadeiros dons extraordinários, né? Eu creio que eu não, particularmente, eu não nego a possibilidade da manifestação de dons extraordinários, que é possível que aconteça, apesar de entender que em muitos avivamentos os dons extraordinários se manifestaram, mas em outros não houve manifestação de dons extraordinários, Sim. né? Então, para que a gente não crie um modelo, uma Uma regra, né? fórmula engessada, né? Se de um lado tem os pentecostais dizendo que tem que ter dons extraordinários, por outro lado tem a turma do avivalismo dizendo que é sem dons extraordinários. Eu acho que é Deus que resolve. Sim. Pode ter, pode não ter, mas que de fato acontece, sem Senhor, essas duas extremos. o senhor falou agora há pouco, né, a questão que nós somos o vaso de barro, né? E aí eu vou citar mais uma vez o pastor Val, que domingo retrasado, pregando em Jeremias 18,
E foi justamente em cima disso aí, que a gente é um vaso de barro que está na mão do oleiro. E ele que tem o poder para fazer o que quiser com a gente, né? Quebrar esse vaso, Vocês são fazer um ovelhas novo. felizes, viu, com o pastor Val. Glória a Parabéns. Deus, glória a Deus. Estão bem pastoreados. Aí, pastor, a próxima pergunta é a seguinte: como lidar com a secularização ou o mundanismo, né, que fala lá em Tiago, entrando na igreja? E como promover um estilo de vida cristão? Como pegar o povo de Deus assim, que você vê que está entrando no secularismo, pessoas com a mente se moldando ao mundo, né, não tendo aquela metanoia, transformação de mente. Como lidar com isso? O que fazer para ajudar essas pessoas? Veja só, irmãos. O que combate o secularismo, em primeiro lugar, é a pregação da palavra, é o anúncio da verdade, né? Eu acho que nós precisamos enfatizar a exposição da verdade, o compromisso com a verdade. O que combate o secularismo é nós realmente buscarmos no Senhor uma vida transformada. É um chamado à igreja à oração, a pedirmos ao Senhor que nos livre de uma religiosidade meramente aparente, um compromisso com Deus meramente formal, engessado, religioso. Então, eu penso que o que combate o secularismo é o compromisso da igreja com a verdade, com a sã doutrina, com a oração, com a dependência do Espírito, né? Porque só Deus mesmo tem acesso ao coração do homem, e sem essa ação transformadora do Senhor, não há possibilidade de uma verdadeira libertação. Então, eu penso que o caminho é esse. Pastor, eu tenho uma pergunta sobre isso. Gostaria que o senhor tirasse essa minha dúvida, né? Ainda sobre a questão do avivamento, mas puxando para outro lado assim, o avivamento também fortalece a comunhão dos santos. E a comunhão dos santos também ajudaria nessa questão do combate ao secularismo. Uma igreja que seja unida, uma igreja que esteja andando junto, em unidade, que não haja divisão. Entende o que eu estou falando? Entendo. Assim, a unidade da igreja, eu acho que você falou isso, né? Isso. Questão de Essa busca comunhão por mesmo, assim. unidade, por Isso, comunhão. isso. Assim, eu penso que deveria fazer parte do viver ordinário da igreja. Sim. É a expressão de uma comunidade que está unida à videira, né? Ou seja, como diz lá em João capítulo 14, é permanecer nele, em Cristo. Então, na medida que nós não temos apenas uma ligação externa, formal, mas se de fato aqueles indivíduos dentro daquela comunidade, pela graça, estão unidos a Cristo, organicamente, unidos pela fé, eles vão naturalmente, ordinariamente, eu falo comum, né, de maneira Uhum. comum, eles vão frutificar em fé, em comunhão, em oração, em adoração, em amor, em unidade. Nós não precisaríamos esperar por algo extraordinário, né? Porque essa pessoa, não, vamos esperar por o avivamento para que a gente viva a unidade, vamos Sim. esperar o avivamento para que a gente viva o amor, vamos esperar o avivamento para que a gente combata o secularismo. Eu acho que se de fato vivêssemos a vida comum, mas de maneira autêntica, de maneira real, de maneira bíblica, né, essa vida já é uma vida poderosa, de frutificação, né, de comunhão, de amor. E isso é algo extraordinário, é algo sobrenatural. Entende? Então, acho Sim. que nós não precisamos, para que nós vivamos isso, a gente já, mesmo Isso já deveria sem ser comum, né? comum, Sim. é um ordinário que ao mesmo tempo é extraordinário, porque Sim. está Que é absolutamente essencial, né? contrastando com o mundo, Sim. né? Então, é o ordinário do cristão, mas é o extraordinário para o mundo em trevas, em guerra, né? Em perversidade. Né? Então, isso é o nosso ordinário já é extraordinário. Imagina quando, nesse ordinário que é extraordinário, Deus derramar mais extraordinariedade. Isso. Entende? Então, isso é Sim. avivamento. Não é, não é, né, não é algo que vai acontecer, né, como se nada tivéssemos e só no avivamento
Sim. viéssemos a ter, mas é o transbordar do que já temos. Isso é avivamento, é o transbordar daquilo que já temos e daquilo que já somos. Para que não pensemos também que só teremos e seremos se o avivamento chegar. E na verdade o avivamento é o transbordar desta alegria, é o transbordar deste amor, é o transbordar deste poder que já vivenciamos pela graça de Deus a cada dia no nosso viver comum, que já é sobrenatural. Isso. A minha pergunta foi mais porque, assim, as pessoas que a gente vê na igreja, coisa do tipo de que estão com mundanismo, atitudes seculares, são pessoas que têm mais amizades, assim, com pessoas que estão no mundo, por assim dizer, né? E não têm comunhão com as pessoas que estão na igreja. Não tem essa ligação. Então, acho que uma forma também, né, de combater isso dentro da igreja seria fortalecendo a comunhão dos santos, tendo uma igreja mais unida, uma igreja mais forte, né, por assim dizer. Sim, E sim, aí, claro, é verdade. acho que estamos chegando ao fim aqui de pergunta, então se vocês quiserem que a live continue mais um pouco, façam perguntas aí, viu? O pastor Moisés estudou, tá aí calibrado, né, pastor? Então vamos Vamos lá. lá. Aí a pergunta que chegou aqui é: haverá um grande avivamento antes da volta de Cristo? É, existem linhas escatológicas, né, que compreendem que, na medida que o fim se aproxima, nós teríamos uma espécie de melhoramento, e isso se expressaria como um avivamento, né? Eu entendo, na minha perspectiva, eu entendo que não é possível a gente marcar, né? Se o avivamento vai chegar, então se nós estivermos agora vivenciando isso é porque a volta de Cristo estaria prestes a acontecer. Eu prefiro compreendê-la sempre como visitações de Deus que marca a peregrinação da igreja, né, desde que ela surgiu até a volta gloriosa do Senhor. Então, estes avivamentos, eles têm acontecido e continuarão acontecendo segundo a vontade soberana de Deus, no tempo que Ele assim determinar. Eu não estaria inclinado, portanto, a fazer essa relação entre avivamento e volta de Cristo. Então, uma É coisa que isso. não tem determinação, né? Por assim dizer. Não, na minha perspectiva, não teria. Caso alguém tenha alguma pergunta aí para o pastor, pode colocar. E já partindo para o fim, que pastor, eu queria que o senhor desse a palavra final. Coisa rápida assim, só o senhor se despedindo, dessas últimas orientações, digamos assim. E aí, o João, senhor, pode ir, ok. pastor. Foi uma alegria, irmãos, participar com a juventude da Congregacional Zona Sul, desse bate-papo, né? Espero que tenha sido útil e proveitoso aquilo que nós compartilhamos. Parabenizar, né, a juventude por estar preocupada, né, em pensar temas tão excelentes. Isso já evidencia uma preocupação, um desejo positivo, né, pensar avivamento, o que é, como é. Isso já é uma evidência do desejo de que Deus faça algo. Então, é louvável a atitude de vocês em pensar esse tema. E quando Deus quer fazer algo, Ele gera em nós desejos santos, desejo por temas excelentes. E que Deus esteja promovendo esse avivamento na juventude congregacional Zona Sul, porque como igreja do Senhor, nós carecemos desse renovo e geralmente Deus resolve também fazer isso em tempos de crise, em tempos onde nós nos reconhecemos as nossas fragilidades, a nossa pequenez, a nossa fraqueza, reconhecemos a soberania do Senhor e que assim seja na vida das igrejas congregacionais da nossa cidade de Campina Grande, do estado da Paraíba e todo o Brasil. Vamos continuar crendo, orando e esperando no Senhor.
E enquanto o avivamento não chega, possamos continuar vivendo esse extraordinário, mesmo nas coisas comuns que o Senhor nos dá, que já são maravilhosas. Muito obrigado, João, pastor Walker, um grande abraço, que Deus continue abençoando a vida do pastor e de toda a igreja. Foi um prazer. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. A Gabriela, que é da Ebenezer, Júlia, beijo. Diego, meu irmãozinho, pastor Walker. Muito obrigado por todos vocês que assistiram. Valeu, Walter. Um abração. Grande abraço, amigo. Valeu. Tchau. Deus abençoe.